Você deve estar com raiva dessa guerra, né? Faz bastante sentido, guerra não é uma coisa muito legal. Mas o que eu gostaria de questionar é para onde que você está direcionando essa raiva, tá? Porque a mídia tradicional está fazendo um enorme desserviço em infantilizar a política, infantilizar o pensamento político das pessoas. Eu tô vendo bastante gente fazendo muitos comentários interessantes, então o que eu queria fazer aqui é só uma série de adendos. Eu tô vendo muita coisa, eu não sou nenhum grande especialista sobre o tema, né? Eu não sou historiador, eu sou filósofo, então eu queria fazer alguns comentários filosóficos sobre o que está acontecendo, deixando bem claro que a minha leitura e a minha compreensão do que está acontecendo é bastante limitada pela minha falta de conhecimento. Dei uma boa pesquisada no que está acontecendo, mas mesmo assim são temas bastante complexos. Muita gente até fica meio assim de opinar, né? A coisa tá bem, os ânimos estão bem exaltados. Nada justifica a guerra, como se fosse uma questão de justificar ou não, né? Como se as pessoas que têm o poder não fizessem guerra independente de justificativas. Eu diria inclusive que justamente porque as pessoas fazem guerras porque elas têm o poder e não porque elas têm uma justificativa, que muitas das justificativas que a gente vê para as guerras são terríveis e a gente não engole mesmo, mas independentemente disso, elas continuam existindo, né? Então meu objetivo aqui é superar uma leitura superficial e maniqueísta que a mídia está apresentando, tá? Nesse vídeo, pelo menos. Ainda quero fazer um outro vídeo sobre alguma coisa relacionada à guerra, mas não exatamente, tá? Algo mais estrutural. Mas vamos então fazer uma série de um apanhado do que eu tô vendo e uma série de coisas relevantes que eu entendi conforme eu venho pesquisando o assunto. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveito para agradecer quem já está contribuindo. Então, primeira coisa, né? A gente tem aquilo que a gente chama de uma guerra interimperialista, uma guerra entre países imperialistas. Uma guerra situada no contexto de imperialismo, mas não de um lado só. Não é um lado imperialista, não é um grupo de imperialistas malvados oprimindo um grupo bonzinho que só quer a sua soberania e blá blá blá, tá? Não é uma guerra para escolher lado, não é uma questão de time de futebol onde você escolhe um lado para torcer e pronto. A política muitas vezes funciona como time de futebol, mas vamos pensar que nesse jogo agora o teu time não tá jogando. Enquanto estava buscando sobre o assunto, eu vi que tinha um podcast do Flow, ainda na época que o Monark não tinha saído, há um mês atrás, um mês e pouco atrás, com o Oliver Stone, que é alguém que então estuda o assunto, é um pesquisador mais sério. E uma das coisas que me saltou aos olhos é que ele fala que esse conflito geopolítico, ele veio para ficar. E daí a gente vai ver que, na verdade, o próprio Putin, ele tá se preparando para esse conflito já há algum tempo, tá? Por que esse conflito veio para ficar? Porque esse conflito está envolvendo a Rússia, que está crescendo, né? O Putin, ele entrou para colocar ordem na Rússia, e daí eu preciso dizer que o Putin, ele é extrema direita, na minha opinião. Ele não é comunista, não se trata, né? Se você é comunista, não pense você que a gente está falando de União Soviética, que a gente está falando de ideais comunistas, não pense você que a gente tem alguma coisa a resgatar nesse momento na Rússia e alguma coisa legal para trazer aí e dá para torcer pela Rússia alguma coisa, tá? A gente tem o Putin na extrema direita, um governo extremamente homofóbico, um governo que não tá preocupado com soberania de povos, etc. Ele tá preocupado com expandir a Rússia, tá? Ele tem o ideal lá czarista, etc. Então, nada de defesa ao Putin aqui. A gente tem ele crescendo, a gente tem aí de pano de fundo a China, que também tem certo apoio político, embora a China esteja aí comercializando com todo mundo. É uma potência que está crescendo, é uma potência que muito possivelmente vai se tornar a maior potência econômica do mundo, tá? E daí a gente tem que não tá exatamente do lado da Rússia, né? Mas que tem aí muita parceria econômica. Então, diga-se de passagem, essa preparação do Putin para isso é proveniente de uma série de medidas econômicas no qual muitas pessoas também dependem dele, tá? Ele depende de muitos negócios, mas muitas pessoas dependem dele, inclusive o Brasil, né? A maior
parte dos fertilizantes, e a gente tem toda uma necessidade de fertilizantes, a maior parte dos fertilizantes a gente pega da Rússia, tá? Então a gente não tem muito como, Rússia malvada, vou cortar relações, vou boicotar economicamente, porque a gente se ferra mais do que eles com isso. E daí do outro lado a gente tem todo o imperialismo norte-americano, né? O país mais terrorista do mundo, a gente tem a Europa, a gente tem a OTAN que tinha que ter sido extinta em 1991 com o fim da União Soviética e que continua, tá? Então a Ucrânia querendo entrar para a OTAN é uma ameaça direta à Rússia, tá? O próprio Oliver Stone que eu falo, a Ucrânia entrar para a OTAN significa que os Estados Unidos pode colocar base de mísseis apontados diretamente para Moscou, com cerca de alguns minutos chegam mísseis a Moscou. Então, de fato, tá? É uma ameaça bélica à Rússia. Não é só, a Rússia não respeita a soberania da OTAN porque eles são um bando de malvado, o que não deixa de ser verdade, tá? Que o Putin, pelo menos, quando eu falo Rússia e Estados Unidos, precisa ficar bem claro que eu estou falando do governo, que eu não estou falando do povo, né? Aqui eu tenho uma postura de que a gente tem que sempre separar o povo, especialmente a classe trabalhadora, dos governantes, das elites ali, que tem sim uma série de envolvimentos bastante nefastos, tá? Mas o povo, né? Imagina, qualquer um desses países, tá? Sem exceção, qualquer país tá cheio de crianças e pessoas inocentes que não tem nada a ver com a guerra e que não deveriam estar sendo vítima da guerra, tá, gente? Mas então, segundo Oliver Stone, que os Estados Unidos não vai ver a Rússia se reerguendo e a China ultrapassando ele em breve e não fazer nada. Então a gente tem um conflito geopolítico que veio para ficar, tá, gente? Infelizmente, tá? Eu me ponho numa postura de realismo político, quero até trazer Maquiavel muito em breve, assim, porque a coisa, né, ano de eleições, etc., a gente vai precisar falar de realismo político e eu me coloco numa postura de realismo político, ou seja, né, as ideologias a gente pode discutir, né, eu tenho um monte de aula de ideologia, eu gosto de discutir, eu estudo ideologias, mas a gente precisa falar da realidade nua e crua. E a realidade nua e crua é que a Rússia está crescendo, que a Rússia entende a Ucrânia como parte dela, né, o Putin, ele tem um ideal expansionista, ele tem um ideal de que todos esses povos aí que estão circulando a Rússia, né, que tiveram relações, que fizeram parte da União Soviética, etc., deveriam ser predominantemente governados pelo líder da Rússia, que é ele, tá? Então, e a realidade também, os Estados Unidos, ele tem um ideal de destino manifesto. O que significa isso? Os Estados Unidos acredita que ele é uma nação escolhida por Deus para trazer a liberdade, a paz, com muitas bombas, guerras e imperialismo para o mundo, tá? Isso não é brincadeira, você acha, ninguém mais... Não, os Estados Unidos acredita nisso, os Estados Unidos têm esse discurso, eles se consideram o cerne, eles se consideram a essência da democracia no mundo, eles consideram que o mundo é um território deles e para que eles levem a cultura deles, o modo como eles veem o mundo e a economia deles, principalmente, tá? Então eles se consideram salvadores do mundo. E a gente tem esse conflito e isso veio para ficar, infelizmente, né? Realismo político. A gente tem pelo menos 3 grandes problemas pela frente, a humanidade vai enfrentar, que é a catástrofe climática, né, proveniente do aquecimento global, questões de guerra, então, né, poder nuclear, não está descartado guerras nucleares, e agora a gente está vendo isso mais claramente, né, muitos liberais vêm dizendo que tá, até o próprio Yuval Noah Harari, né, fala que deveriam dar um prêmio Nobel da Paz para o Oppenheimer, né, o criador da tecnologia que permite a bomba atômica, mas isso aí é balela, tá? Eu gosto de algumas coisas do Harari, mas isso aí é balela. Existe risco nuclear, sim. E também, coisa que eu quero trazer mais pra frente do canal, né? Venho estudando sobre isso também, a questão de que a própria humanidade sofre o risco de deixar de ser a humanidade com as inúmeras modificações que a gente tá fazendo na própria natureza humana. Então, o Meteoro fez um vídeo sobre isso, bem interessante, né? O atual presidente da Ucrânia, uma espécie de Danilo Gentili de lá, ele era um comediante que faz um vídeo metralhando o Congresso e quando ele assume o poder, ele de fato dissolve o Congresso. Então, mais uma vez, a gente também tem extrema-direita. Olha como a gente tem extrema-direita em tudo. Olha como a extrema-direita está crescendo no mundo. E na visão Rússia, a eleição dele foi financiada pelos Estados Unidos para
para que a entrada na OTAN fosse agilizada. Isso, de certa forma, é uma justificativa do Putin para a guerra, mas, né, uma extrema-direita querendo entrar para a OTAN, isso é uma realidade. Independente dos Estados Unidos ter financiado ou não, independente de teorias da conspiração, blá blá blá, é uma realidade e é uma realidade bem problemática. Muita gente está citando o Batalhão de Azov, né? É um grupo neonazista que existe, realmente é um grupo neonazista, tá? Vi muita gente dizendo que não, pesquisei, realmente é um grupo neonazista, mas é claro que, assim como no Brasil, os Estados Unidos também tem grupos neonazistas, não quer dizer que a população ucraniana seja neonazista, tá, gente? Eu não gostaria de responder pelo que os bolsominions dizem, pela imagem que os bolsominions passam do Brasil para fora, eu não gostaria de responder, não gostaria que vocês respondessem por essa imagem. Então a existência do Batalhão de Azov não deve servir de justificativa para você, sei lá, ficar feliz com o povo ucraniano morrendo ou alguma coisa. Por favor, tá, gente? Agora também não deve ser negada. Vale lembrar que nos Estados Unidos a Ku Klux Klan existe até hoje e ela tem, em 2012, uma estimativa de 5 a 8 mil membros, tá? Ela tá completamente legalizada, o monarca ia adorar saber disso, talvez ele saiba, né? Eles têm essa liberdade de expressão lá. E mais uma vez, 5 a 8 mil porque a gente tá falando, né, a Ku Klux Klan é um número inadmissível, absurdamente grande, mas não representa a população norte-americana, que é muito racista, tá? Mas existem vários níveis de racismo. Gustavo Machado vai dizer que o objetivo aqui os dois lados, né, querem destruir a Revolução de 2014. O objetivo é oprimir e explorar o povo, né, o povo ucraniano. Eu acho que realmente, né, a gente precisa colocar as coisas em termos de governantes versus classe trabalhadora, né, opressão do povo. Eu realmente acho que tem. O que eu não consigo ainda é ter uma opinião formada, assim, como o Gustavo Machado tem, do que é essa revolução de 2014, tá? Ele vê de uma maneira positiva como o povo buscando soberania. Eu tenho medo de ser um 2013 no Brasil, uma coisa na mesma leva, tá? De que a gente fica exaltado, buscando combater a corrupção, querendo coisas melhores e acaba fazendo pior, né? Estamos insatisfeitos com uma série de coisas e ao invés de buscar algo melhor, a gente busca algo pior. Eu tenho receio de que seja isso, tá? Mas assim, eu realmente tô aqui dando pitaco e isso precisa ficar claro para que você não ache que eu sou um grande defensor da revolução ou um grande crítico. Eu realmente não consigo ter uma opinião formada, por isso que eu tô trazendo o Gustavo Machado, que parece estar mais adentro da coisa, estar mais a par das coisas, então entende a coisa dessa maneira. Mas é fato, né, que a Revolução de 2014 tem o nome de Revolução da Dignidade, ela derruba o Viktor Yanukovych, alguma coisa assim, tá? E realmente, eu pesquisei, realmente era alguém corrupto, etc. Mas a gente tá cansado de saber que muitas vezes no combate à corrupção a gente faz pior, né? E daí no vídeo do Meteoro eles põem uma fala do Chomsky que eu queria citar uns trechos, né? Precisamos nos perguntar por que motivos a OTAN continuou existindo depois de 1990. Durante a Guerra Fria nos disseram que a OTAN existia para nos proteger das tropas soviéticas. A missão da OTAN mudou. Sua missão oficial não é mais proteger a Europa dos soviéticos, mas controlar a energia do mundo. Eles controlam rotas marítimas e dutos de óleo e gás. São uma força interventora dos Estados Unidos. Ele vai dizer também, a gente precisa se perguntar por que ela vai se expandindo em direção à Rússia. Ele vai dizer que a entrada da OTAN na Rússia é uma ameaça séria para a segurança da Rússia. E mesmo que você fosse Mahatma Gandhi, né, um exemplo de pessoa pacífica, um dos grandes defensores da desobediência civil, que significa protestos sem usar a violência, mesmo que se você fosse Mahatma Gandhi, alguma coisa você teria que fazer com a Ucrânia tentando entrar na OTAN. Gustavo Goiafato, do História Cabeluda, ele vai dizer que a OTAN não é só uma organização de defesa, né? A gente fala muito do pacto de defesa que eles têm caso alguém entre em guerra com eles, mas uma organização de ataque, tá? Uma organização que visa, se existir algum tipo de emancipação onde eles não querem, visa
boicotar essa emancipação. Eu também, né, tô pegando o Gustavo Gaiofato, que é um historiador, mas eu não me aprofundei nisso, mas faz bastante sentido, tá? Que realmente não seja só uma questão de defesa, né? Tá se expandindo, existem interesses aí imperialistas. Ele cita a Coreia do Sul e Grécia, que tiveram ditaduras financiadas, então, para impedir o avanço comunista. Isso a gente está cansado de ver, diga-se de passagem. Ele vai mais adiante e diz que em 2016 a Ucrânia vive um regime de exceção, né? A gente está falando aí, então, do resultado da revolução, tá? Eles vivem um regime de exceção e que os ucranianos, por ucranianos entendam os governantes, tá? Não estamos falando do povo, tá? Os ucranianos também são belicosos e eles querem sim se afiliar à OTAN, e isso tem objetivo também de entrar em guerra com a Rússia, tá? Então isso, independente, né, do Gustavo Gaiofato ter uma posição até um pouco mais extrema, que eu não pesquisei o suficiente, estou trazendo ela aqui para ver como as coisas vão andar. A gente precisa começar a ver o que está acontecendo e identificar as possibilidades, né? Identificar as possibilidades, tem aí certo senso comum o que a gente está interpretando, né? Um senso comum já um pouco fora da mídia, que está infantilizando o debate, tá? Depois eu quero fazer um vídeo só sobre a mídia, mas a gente tem aí uma questão que, olha, gente, realismo político, tá? Você pode ser pacífico, né? Eu também sou, John Lennon, muito massa, mas a vida é isso. Os conflitos geopolíticos, eles não estão muito preocupados com as nossas ideologias, com as nossas crenças e com as nossas vontades. Então, o objetivo aqui é entender o que está acontecendo, que é o que eu estou tentando fazer, e estou usando o meu canal aqui, né, para que, inclusive, vocês, nos seus comentários, me corrijam se eu falei alguma besteira. Mas claro que se vocês me corrigirem com boas fontes, eu vou gostar muito mais, né? Pode me xingar, porque xingar também dá engajamento, mas me corrigir com fontes, eu estou em busca de realmente entender o que está acontecendo. Acho, inclusive, o Meteoro, né, ele cita um cara chamado Jamil Shade, e ele pergunta o que vocês acham que aconteceria se a Rússia tivesse intenções de colocar uma base de mísseis no México, né? Então, para quem entende um pouquinho do que acontece nos Estados Unidos, você já sabe que talvez a reação dos Estados Unidos fosse muito pior, inclusive, do que a Rússia está tendo agora. Não podemos esquecer que 43% do gás natural do mundo vem da Rússia e 20% do trigo. Isso é muita coisa. A Rússia está preparada para isso. Já faz um tempo que eles se encontraram com o Xi Jinping da China, conseguiram apoio, claro, apoio econômico, né? Quem acompanha um pouco a China sabe que a China não está recusando o negócio, que a China tá bastante envolvida em expandir a sua economia. O Oliver Stunkel, voltando nele então, ele fala que até o aquecimento global tem uma parcela disso. O aquecimento global está possibilitando a agricultura em partes da Rússia e outros países, tá? Onde não era possível, né? A Rússia é um país muito frio, então com o mundo aquecendo, eles estão conseguindo ter mais agricultura e isso está gerando certo desenvolvimento econômico, porque você já sabe, se vocês olharem a Rússia no mapa, é um país muito, 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 muito grande, e ter mais terras que agora vão ser férteis, né? Que não eram antes, vai trazer vantagens econômicas para a Rússia. Ele também comenta que se os Estados Unidos e a Europa fizerem muitas sanções econômicas para a Rússia, isso é maravilhoso para a China, porque daí vai ter mais relação ainda. Então, essa ideia de que sanções econômicas vão impedir a guerra não é muito correta, segundo Oliver Stunkel, tá? Que, inclusive, sanções econômicas são mais uma maneira dos países que não querem intervir, dizer, né, fingir que estão fazendo alguma coisa, dizer para o seu povo que estão fazendo alguma coisa, tá? Então, os Estados Unidos, segundo Oliver Stone, e eu concordo, não tem nenhuma intenção em ajudar de fato a Ucrânia. Se a gente pegar os Estados Unidos Primeira, Segunda Guerra, a gente sabe que os Estados Unidos não gosta de entrar logo de cara na guerra. Os Estados Unidos gosta de ficar lucrando, vendendo armas, tá? Às vezes até para os dois lados, se a gente for pegar a guerra Irã-Iraque da década de 80, tá? Os Estados Unidos vendia armas para os dois lados, então os Estados Unidos gosta de ficar ali quietinho, ganhando dinheiro, vendendo, e se vier alguma sanção econômica, não necessariamente vai prejudicar a Rússia. Claro que algum grau prejudica, mas a Rússia
Rússia está se preparando para isso. E mais, tá? O Oliver Stankel ainda, né? Ele diz que muitas vezes, e daí já achei isso até meio maldade dele, porque ele também está se referindo a Cuba, tá? Mas o Oliver Stankel também diz que essas sanções econômicas ainda ajudam o próprio governante a muitas vezes, quando, né, começa a sofrer algumas privações, alguns problemas no seu país, se ele recebe sanções econômicas, ele culpa a sanção econômica e legitima muitas vezes algo que é proveniente do seu governo a partir das sanções econômicas. Então, tem os dois lados das sanções econômicas que eu vejo que poucas pessoas estão comentando aí. Fico feliz aí de ter assistido então o podcast, poder trazer isso para vocês, para que a gente possa pensar melhor a questão. Então, algumas conclusões parciais que eu chego até aqui, porque eu tô trazendo isso aqui para vocês pensarem comigo, não para ditar a verdade sobre nada, tá? A primeira coisa, a gente precisa ver o que dá, mas não temos boas notícias, né? Dificilmente alguma coisa boa vai sair daí. A Rússia vem se preparando para invadir a Ucrânia e a Ucrânia não possui um presidente minimamente decente para lidar com isso. Os Estados Unidos não vai defender militarmente a Ucrânia e a mídia está fazendo parecer com que sanções econômicas sejam muito mais eficientes do que elas realmente são. Até porque quem faz a sanção econômica também se dá mal quando se trata de um país como a Rússia. A Ucrânia não tem poder bélico para vencer a Rússia sozinha. O crescimento da Rússia e da China vão gerar tensões mais para frente com os Estados Unidos. Essa é só uma delas, então a gente está vendo aí um pequeno recorte do que está por vir. Essa é uma guerra interimperialista, não cabe torcer por lados. Se você quer torcer por um lado, torça pela classe trabalhadora, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia, tá? Que é quem vai pagar a conta dessa guerra que está sendo feita entre pessoas com interesses expansionistas e nenhum respeito pelos direitos humanos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.